Ok, então tudo certo aqui. Aconteceu um problema técnico aqui, mas já resolvemos. Estamos ao vivo. Vamos hoje falar de um tema muito importante dentro dos transtornos de humor, que é a depressão e o estado misto. Para quem não conhece, para quem não sabe, fique tranquilo que eu vou explicar tudo passo a passo de como que funciona esses estados, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem ir tirando dúvidas no chat ao longo da aula, que a gente vai conversando também. Então, vamos começar a aula de hoje falando de depressão e estado misto. Para quem não está acompanhando, estamos na jornada da estabilidade, onde já tivemos aula sobre o que é transtorno de humor, os tipos de transtorno de humor que existem, né? Os episódios que existem. Então, os participantes saíram da aula sabendo qual tipo de transtorno bipolar eles tinham, qual episódio eles estavam. Então, foi uma aula muito legal. Além disso, tivemos na semana passada a aula de ativação, onde a gente falou de mania e hipomania. Então, dando continuidade nessa jornada da estabilidade, nós vamos falar hoje de depressão e estado misto, tá? Para quem não assistiu às aulas que passaram, essas aulas estão no nosso canal do YouTube, que é Psi Tailândia. Então, é só pesquisar lá no YouTube, Psi Tailândia, que você vai encontrar as aulas da jornada da estabilidade. Então, se você perdeu, uma aula acaba complementando a outra, então corre lá amanhã, já assiste, maratona as aulas que estão por lá, tá? Então, vamos começar sem muita. Antes de começar a falar sobre o que realmente vocês vieram aprender, eu vou me apresentar. Eu sou a Tailândia, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou especialista em transtorno de humor e sou bipolar tipo 1 em carne e osso. Hoje, a aula 3 dessa sequência sobre humor, né? Hoje é a aula 3. Então, me conta aqui no chat quem já viu a aula 1, quem já viu a aula 2, né? Quem já viu todas as aulas, quem está chegando agora, pode comentar que chegou agora, para eu me sentir aqui nesse terreno, para eu entender como é que tá. Na semana passada, tinha muita gente que não tinha assistido a aula 1 e estava assistindo pela primeira vez a aula 2, então foi muito bacana, porque conseguiram aprender bastante sobre hipomania e mania, né? Vamos ver aqui nos comentários, a Clarinha assistiu todas as aulas, a Felícia também já viu as aulas, então elas estão aqui sempre com a gente nas nossas aulas ao vivo. Muito bom saber disso. Porque é uma sequência de aulas, então tem coisas que eu falei numa aula que vai complementar aqui agora, tá? Então, não deixem de assistir. E aí, né, pode colocar na agenda para aproveitar, para a gente encerrar essa jornada da estabilidade, a aula 4, que é a peça que faltava para a estabilidade, que vai ser na quinta-feira agora, dia 5, às 19 horas. Vai ser a noite em que eu junto tudo e abro meu produto secreto pela primeira vez. Então, se você perdeu as aulas, assistam todas e venha participar comigo no dia 5 às 19 horas, que vai ser uma super aula onde eu vou apresentar um produto secreto para vocês. Então, quem estava aqui comigo vai se lembrar muito bem da história do João e da Maria, né? O João tem 25 anos, é um ex-policial militar, tem 3 filhos, segundo casamento, e eu contei como ele foi afastado depois de um surto psicótico e como a vida dele virou uma montanha-russa, né? Eu também trouxe a Maria, de 40 anos, solteira, com a fama de tempestade imprevisível entre os ex-namorados, sempre oscilando entre fases muito aceleradas e quedas profundas. Vocês, na aula passada, se identificaram muito com João e Maria. Hoje eu quero saber como estão aí a identificação de vocês. Vocês se identificam mais com o João
que é transtorno bipolar tipo 1, que vive na mania, que já teve surto psicótico, ou vocês se identificam com a Maria, que tem alguns sintomas ali de hipomania e vive nessa oscilação entre depressão e hipomania, né? Qual que vocês se identificam? João. Clarinha se identifica com João. Ótimo. Muito bom. Vão aí observando para vocês descobrirem quem vocês são aí nessa história, tá? Se é João, se é a Maria. Por que é importante a gente aprender a identificar que tipo que eu sou, né? Com quem que eu me identifico? Para vocês se conhecerem mais. Ter esse autoconhecimento é fundamental para chegar à estabilidade. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber como que é os meus episódios, como que é os meus sintomas, para poder saber identificar quando alguém me perguntar, quando um médico me perguntar, quando uma psicóloga me perguntar, né? Ou até o meu familiar mesmo perguntar como é que funciona esse negócio aí de transtorno bipolar. Ah, você fica triste num dia, no outro dia? Como que é? E aí você vai falar com ele, não, o meu transtorno bipolar funciona da seguinte forma, eu oscilo muito entre depressões e hipomanias, quando eu fico em hipomania eu gasto muito dinheiro, eu fico muito impulsiva, fico muito irritada, brigo com as pessoas, né, fico noite sem dormir, durmo poucas horas, então você vai mostrar e identificar para a pessoa. Quando eu fico depressiva, eu fico sem comer, ou eu como muito, tenho uma certa compulsão alimentar e acabo comendo demais, muito doce, muita guloseimas, fico muito no quarto, deitado sozinho, não converso com ninguém. Então, isso é saber identificar o tipo de transtorno, como ele funciona para você, tá? Então, se você não tem esse hábito de observar, comecem a observar, porque faz muita diferença para o tratamento para chegar na estabilidade. E o que é o transtorno bipolar, né? Então, o transtorno bipolar não é o que eu falei de ficar triste e feliz, né? Esse fim de semana, eu e Bárbara estávamos numa imersão sobre empreendedorismo e marketing digital, e a mulher soltou uma dessa lá no palco, né? Que ela é meio bipolar, que às vezes ela tá meio triste, às vezes ela tá meio feliz, e eu me contorci na cadeira, porque isso me dói muito quando eu ouço uma coisa dessa, gente, porque assim, transtorno não tem nada a ver com isso, né? Transtorno bipolar é muito diferente disso. Então, a gente precisa tomar cuidado, por isso que é importante a gente se conhecer, para a gente falar a veracidade dos fatos, o que realmente acontece. Então, o transtorno bipolar é um transtorno de humor que alterna entre episódios de depressão e episódios de ativação, que são a mania e a hipomania. Ele mexe no humor, ele também mexe na energia, no pensamento, no sono, no impulso, no jeito de se relacionar com o mundo. Então, não é só ficar triste e feliz, né? Isso são emoções. Emoções não tem nada a ver com humor, e vocês vão aprender isso mais para frente hoje, na aula de hoje. A aula de hoje está, assim, recheada de conhecimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, né? Eu sempre ouço esse tipo de comentário, assim, ah, você é bipolar? Ah, então você fica triste, feliz? Não, agora vocês sabem, vocês vão responder para a pessoa, não. Transtorno bipolar é um transtorno que alterna entre episódio depressivo e episódio de ativação. Ele mexe no humor, ele mexe na energia, no pensamento, no sono, no impulso e no jeito de se relacionar com o mundo. Não é ficar triste e feliz. Não tenham medo de dizer isso para as pessoas. Elas precisam saber o que realmente é transtorno bipolar. E tem um ponto que pouca gente fala, né? Ao longo da vida, a maior parte do tempo de quem tem transtorno bipolar não é na mania, é em depressão. A fase alta, ela chama atenção, mas o que consome mais tempo da vida é o polo depressivo. Então, quem aqui já pode contar, né? Vocês que estão aprendendo a identificar os episódios e tudo, podem contar quantos episódios depressivos vocês tiveram na vida.
e quantos de hipomania e de mania vocês tiveram, né? Claro que não é uma regra. Vai ter paciente, né? Que eu tenho um caso de um paciente, por exemplo, que ele só tem mania. Ele nunca fez depressão na vida, ele nunca fechou um quadro de depressão. Então, isso é um caso raro. Mas, né, a maior parte dos meus pacientes vivem em depressão. Então, é importante a gente saber também que isso pode existir, para a gente não ficar pensando assim, ah, eu nunca vou sair dessa fase, ah, porque eu fico muito em depressão, então eu vou ficar sempre em depressão. Não, né? A estabilidade existe para você alcançar ela. Porém, é comum ter mais episódios depressivos. Então, eu sei que eu posso ter mais episódios depressivos ao longo da vida, tá? Não é nada sobrenatural, tá? Agora eu quero saber de vocês. Vocês estão muito quietinhos aí no chat, né? Eu gosto de conversar com vocês aqui para a aula fluir melhor. Quem sente que já passou mais tempo em depressão do que na fase alta? Escreve aí para mim que passou mais para baixo. Pode colocar a mãozinha assim, eu. Quem aí? Coloca nos comentários para eu saber. Mais deprê, viu? Mais deprê. Taline também. Clarinha. Felícia, Bruno, a vida inteira, né? E realmente vai ter pessoas que vai ter muito, mas muito episódio depressivo ao longo da vida, e às vezes vai ter uma hipomania, uma mania, o resto, tudo episódio depressivo, né? Então, varia muito de pessoa para pessoa, por isso que o tratamento, a avaliação é tão individual, porque cada um vai ter uma fase diferente, né? Cada um vai ter uma particularidade ali. Então, a gente não pode pensar que, todo bipolar vai ter mania. Não. Todo bipolar vai gastar dinheiro. Não. Todo bipolar vai ter libido alto. Também não. Tá? Então, a gente não pode pensar isso, porque é muito individual. Vai ter paciente que vai viver uma vida funcional, mas sempre no polo baixo, né, na depressão, mas ele vai ter a vida, ele vai trabalhar, ele vai ter a família dele, mas vai ser no polo depressivo. Vai ter gente que vai ter mais vida no polo da mania, da hipomania, vai viver mais agitado, mais eufórico, que é o meu caso, né? Ao longo da vida eu tive muito mais episódios de mania e de hipomania do que de depressão. Então, o meu polo predominante é da mania, né? Já o polo do Bruno, por exemplo, que ele, né, contou para a gente aqui que é a vida inteira polo depressivo, é predominantemente depressivo o polo dele, tá? Então é importante a gente saber isso também. Por isso que quando o paciente chega, a gente faz uma análise, a gente faz um estudo da vida do paciente, né? E a gente constrói o que a gente chama de mapa da vida para a gente identificar os episódios que ele teve ao longo da vida ali, para ele saber se é mais predominante depressivo ou mais predominante da ativação. E aí a gente descobre isso junto, a gente vai construindo junto, né? Então, é muito legal isso. Agora, tem uma diferença no transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 no dia a dia, né? Então, quando eu falo de transtorno bipolar tipo 1, eu falo de quadros com episódios de mania, com perda clara de crítica, como o João, que entrou na missão divina, né? Sem dormir, gastando dinheiro da pensão com equipamentos. E quando eu falo de transtorno bipolar tipo 2, eu falo de gente como a Maria, que tem hipomania, que às vezes passa por uma fase boa, né? Que a família pensa que está melhorando, que está sarando, curando ali daquele problema, daquela depressão, mas muita oscilação entre depressões muito longas, né? Que insiste em voltar. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos, sabe? E aprender a identificar o tipo. Então, qual que é meu tipo? É o tipo 1? É o tipo 2?
É ciclotimia? É depressão maior? Né? É o quê? E aí eu quero saber de vocês, né? Vocês receberam o tipo de vocês? Vocês aprenderam qual que é o tipo de vocês? Se é o tipo 1, se é o tipo 2, se é depressão maior, né? Que não é transtorno bipolar, ou ainda não tem diagnóstico, né? Tem alguém aqui na aula que não tem diagnóstico ainda, que está assistindo porque acha que pode ter, porque acha que, né, tem algumas características que parece, que se identifica, né? Podem colocar aí. Como eu falei no início da aula, eu sou tipo 1, né? Eu sou transtorno bipolar tipo 1. Alguns aqui também são tipo 1 na nossa aula. Tipo 1, muito, muito bom. Eu fico muito feliz de ver vocês respondendo para mim, sabendo o tipo de vocês, porque isso é uma informação muito importante de saber, né? E muitos pacientes chegam para mim sem saber o tipo do transtorno. Isso é inadmissível. O paciente ele precisa saber o tipo do transtorno que ele tem, né? Porque é a partir desse tipo que a gente vai saber o que esperar, né? Então, se eu sou tipo 1, eu sei que eu posso ter mania, que eu posso ter surto psicótico na mania, que eu vou ter hipomania também, mas eu vou ter depressão, e às vezes eu não vou ter tanta depressão, né? Se eu sou tipo 2, eu sei que eu não vou ter mania. Então, eu não vou ter surto psicótico na ativação, mas eu posso ter surto psicótico na depressão, porque na depressão também pode ter surto psicótico, entende? Então, é importante a gente saber, para a gente saber o que poder esperar no caso de um episódio, por exemplo, tá? Ótimo. Tem psiquiatra, gastos desnecessários, excessivos. E a gente vai observar, né? Igual no caso aí da Josiane, eu me identifico com a Josiane, porque um dos meus sintomas clássicos ali é o gasto, né? Eu gastava muito dinheiro com coisa desnecessária. Nunca foi uma mania de fazer uma dívida, de pegar um empréstimo, nada disso, mas eu gastava muito dinheiro com coisas desnecessárias, né? Muita roupa, muito sapato, sapatos iguais, roupas com etiqueta no guarda-roupa e comprando mais, bolsas, diversas bolsas sem necessidade. Então, né, é muito assim, a gente se conhecer, por isso que eu falei do autoconhecimento, a gente se conhecer é importante por isso, porque a gente vai percebendo, opa, esse sintoma aqui eu tenho, então eu tenho que trabalhar esse sintoma, né? Na terapia, né, com os pacientes comigo, a gente pega esses sintomas e a gente cria estratégias para não, porque se caso acontecer de entrar num episódio, o que que essa pessoa tem que fazer? Então ela tem cartão de enfrentamento, falando lá o que que ela tem que fazer para cada tipo de sintoma, né? Para ela ficar já atenta, porque se acontecer, então aqui em casa a gente tem um combinado que se eu entrar em mania ou hipomania, né, a Bárbara vai pegar o meu celular e vai desconectar todas as contas dos bancos e vai pegar o dinheiro todo e vai ficar com ela, porque é seguro, né? Porque comigo provavelmente eu vou sair gastando tudo, vou gastar todo o dinheiro. Então, é muito importante essas estratégias com os sintomas que a gente tem, tá? Deixa eu voltar aqui. A filha da Selma tem tipo 2. Então, Selma, você sabe que sua filha é tipo 2, você sabe que ela não vai ter episódio de mania, né? Que são o quê? Se colocar em risco com muita gravidade, né? Por exemplo, sair com pessoas desconhecidas, né? Marcar encontros com pessoas que ela não conhece. Isso é mais comum na mania, né? Usar drogas, por exemplo, na hipomania é mais sutil, então a pessoa ela não usa drogas, ela não bebe, ela gasta com salão de beleza, ela tem a libido aumentada com o namorado, com o marido, ela fica mais irritada, mas não é aquela agressividade como aconteceu aqui com a Felícia, né? Que ela falou que quase socou o médico na terça-feira. Então,
na hipomania não acontece esse tipo de agressividade de bater nas pessoas, é mais um xingamento, uma resposta ali mal colocada, então a pessoa fica assim, bate uma porta, né? Mas a pessoa não fica a ser agressiva. Então é importante, São, você aprender sobre, né, o que é o tipo 2, o que é a hipomania, o que ela não vai ficar uma noite inteira sem dormir, ela vai ficar algumas horas só sem dormir. Então é bem mais sutil, tá? E a depressão é igual para todos, tipo 1, tipo 2, né? Pode ser leve, moderada e grave. Então, tem que ficar de olho no episódio depressivo. A diferença é que no tipo 2 tende a durar mais tempo, ou ter mais episódios ao longo do tempo do que no tipo 1. Então, é importante saber disso também, tá? Raiva é um sintoma da ativação, né? Então, ela pode ser da mania ou da hipomania, mas é um sintoma. Precisa ser ajustado com medicação e terapia, né? Você precisa fazer o protocolo da raiva lá para poder aprender a lidar com essa raiva, para aprender a não descontar essa raiva nas pessoas. Então, tem técnicas específicas para isso, tá? É, E aí você precisa trabalhar isso na terapia e pedir o médico para ajustar a medicação. Tem algumas medicações que ajudam na estabilidade da raiva também, tá? Mas é um processo que pode ser um pouco demorado. Então, você vai ter que ir trabalhando na terapia por enquanto. Selma, e em adolescente é muito comum ficar muito obcecada em estudar, né? Bárbara fazia pré-vestibular na adolescência e ela conta para mim que ficava estudando, virava a noite estudando, e estudava no pré-vestibular e estudava, né? Hoje a gente sabe que isso era um sintoma. Então, tem que tomar cuidado aí, tem que levar no médico, tem que falar, olha, tá acontecendo isso, tá muito obcecada com essa ideia, é uma ideia legal, mas até que ponto isso é do transtorno, isso é da normalidade, né? A gente precisa investigar isso. Então, conversa com o médico ajusta a medicação, mas isso provavelmente é um sinal de ativação, tá? Ok, vamos lá então. Muito bom conversar com vocês. E qual que é a diferença da depressão bipolar da depressão unipolar, né? E aí eu tenho certeza que quando vocês buscaram terapia, vocês estavam num episódio depressivo. Acertei ou acertei, né? Quando eu fui no psiquiatra pela primeira vez, ele me deu o diagnóstico de quê? Depressão. Eu estava com sintomas depressivos. Isso porque a maioria dos pacientes só vê problema nessa fase. E é da depressão que vamos falar hoje. Mas antes eu preciso entender que no DSM-5-TR, que é o nosso manual de diagnóstico, a lista de sintomas de depressão é igual para a depressão unipolar e para a depressão dentro da bipolaridade, tá? O que muda é o contexto, ou seja, a idade, o número de episódios ao longo da vida, se entre essas quedas existem fases de ativação, que são hipomania ou mania. Então, a gente vai perceber isso daí, tá? E aí, lembra do João, né, da aula passada? Na fase da queda, ele simplesmente some, ele fica meses sem conseguir reagir depois do fim do primeiro casamento, sem força para ligar para os filhos, sem conseguir ser policial nem pai. Isso já é um episódio depressivo. O humor lá no chão, o corpo travado, a vida em pausa. Isso a gente já, né? Então, às vezes a gente não sabe diagnosticar o episódio, né? Mas é muito fácil. Quando a gente começa a ficar sozinho, quando a gente começa a se isolar, quando a energia cai, a gente começa a não dar conta de fazer as coisas, a gente pode desconfiar que então eu tive um episódio depressivo, tá? Só que o cérebro dele não sai devagar dessa fase, ele vira de polo. Antes da explosão, vem uma irritabilidade insuportável. Qualquer coisa vira briga em casa.
O sono que já estava ruim some de vez. Ele passa 7 dias sem dormir. E nesse cenário, nasce a tal missão divina para limpar a polícia. Ele pega o dinheiro da pensão dos filhos e gasta tudo em equipamento de missão, se colocando em risco real com a justiça, né? O risco de ser preso, porque ele não estava pagando pensão. Aqui eu já tenho a assinatura do transtorno bipolar tipo 1, uma queda profunda e em seguida uma ativação perigosa. Não é fiquei triste e depois melhorei. É um outro funcionamento de humor. Entendem isso? Olha o que aconteceu com o João, né? Ele fica depressivo e aí, de repente, ele começa a virar o polo, ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar sem dormir. São vários sintomas ao longo do dia, ali, da semana, que vai mostrando pra gente que não é só ficar triste e feliz. Olha tudo que acontece com ele. Entende? E agora eu quero colocar uma lupa no polo depressivo. Porque se vocês não sabem reconhecer o que é um episódio depressivo, você se perde na frase acho que piorei do nada, né? Vou usar muito o exemplo da Maria aqui, porque ela é quase um espelho de muitas mulheres que entram na minha clínica. Quando eu falo de afetividade, eu separo em 3 camadas. Aqui esse ponto da aula é muito importante que quase ninguém sabe disso. Emoção, sentimento e humor. Emoção é aquela reação rápida, forte no corpo. Você recebe uma má notícia, chora, treme, o coração dispara. Isso passa em uns minutos. O sentimento, então, a emoção é o quê? É alegria, tristeza. Lembra do filme Divertidamente? Quem não assistiu, assista. Tem 1 e o 2, é muito bom. Os dois são muito bons. Assistam aquele filme, porque ele ensina muito bem como as emoções funcionam no nosso corpo, no nosso cérebro, tá? Então, emoções é tristeza, alegria, ansiedade, medo, né? Então, isso daí são as emoções, elas vêm rápido, né? Acontece rápido. O sentimento é o que dura mais, pode durar horas ou dias. Então, eu tô magoada, tô grata, tô ressentida. Então, pode ser tanto confortável quanto desconfortável. Se eu tô magoado, vai ser desconfortável, vai incomodar. Se eu tô grata, vai ser mais confortável, eu vou me sentir melhor, né? Aqui, menos corpo, mais narrativa interna. E o humor é o pano de fundo. Ele fica ali por semanas, meses, colorindo tudo. Sono, apetite, libido, energia, disposição. Quem sente que quando piora não é só choro pontual, é um clima que toma tudo. Quem aí da aula também percebe isso, né? E quando piora, não é só um chorinho, é tudo, né? Toma conta de tudo. Então, vamos aprender agora um pouquinho de cada um aqui desses sintomas. Então, vamos começar com a tristeza, né? A tristeza normal, ela é proporcional. Então, vamos imaginar, algo ruim acontece, você fica triste, se recolhe, com o tempo e com o apoio, aquilo vai aliviando, né? Vamos imaginar que o seu cachorro morre, né? E isso vai trazer uma tristeza grande, porque você gostava do seu cachorro. É proporcional porque ele morreu, né? E aí pode demorar um pouco mais para você ficar bem. É proporcional, entende? Daquilo que você está sentindo, daquela emoção que você está sentindo. Mas com o passar do tempo, né, você vai com apoio, você faz terapia, você conversa com as pessoas, às vezes você até arruma outro cachorrinho, vai aliviando essa dor. Essa tristeza vai aliviando. E ela ainda responde à vida. Se algo muito bom acontece, você sente algum tipo de alívio, um respiro. Então, né, por exemplo, se você vai numa feira de adoção no domingo de manhã e vê um cachorrinho lá e
tem aquela química entre vocês dois, né? É algo bom acontecendo. E aí você já sente um alívio e você adota esse cachorro. Então isso pode acontecer. Ah, tá, mas tá, cachorro. E se um familiar morre? É a mesma coisa, né? Você não vai adotar um familiar novo, uma pessoa nova para se colocar no lugar daquele que se foi. Mas você vai trabalhando, né? E aqui né? A ACT é uma abordagem muito legal que trabalha muito essa questão do luto, que você vai aprendendo a aceitar aquilo, né? Ah, vai demorar? Pode demorar anos, mas pode ser rápido também. E você vai ficando aliviado com certo, né? Com o apoio certo, você vai conseguindo se aliviar. Então, não é se trancar no quarto e ficar chorando ali pro resto da vida, não. É buscar um apoio que vai te ajudar, tá? Humor depressivo, né? Patológico é diferente de tristeza. Então, a tristeza a gente viu que ela passa com o tempo, né? Acontece se alguma coisa. Você sente se acontece alguma coisa ruim com você, né? Você acaba ficando triste, mas ela passa com o tempo, tá? O humor depressivo, patológico, já é outro bicho. Às vezes começa sem motivo claro. É desproporcional à situação. Não melhora com notícias boas. Começa a derrubar o trabalho, o estudo, o autocuidado. Se você já ouviu alguém, mas tua vida tá ótima, por que você tá assim? Provavelmente você estava num humor depressivo, não numa tristeza simples. E aí, vou trazer um exemplo meu aqui, né? No meio do ano, no início do ano passado, eu entrei num episódio e tava tudo bem. Minha vida estava andando, estava trabalhando, estava com paciente, minha clínica funcionando bem, com vários pacientes, as psicólogas tudo boas, trabalhando tudo certo, minha casa tudo bem, meu relacionamento tudo bem, e eu entrei num episódio depressivo, né? E aí alguém poderia falar comigo, nossa, mas a sua vida tá tão boa e você tá assim, né? Mas eu não conseguia melhorar. Então, é muito isso que acontece. Às vezes você vai tentar buscar um motivo e não vai ter um motivo, tá? Você não vai conseguir identificar o motivo. Outra palavra que a gente ouve muito quando a gente fala de depressão, né? Anedonia. Dentro desse quadro, tem um termo que é central, anedonia. Vocês vão ouvir muito isso, vão ouvir outros profissionais falando, né? Mas o que é a anedonia? É a perda da capacidade de sentir prazer nas coisas que antes fazia sentido para você, né? Eu, por exemplo, amo ir ao shopping, né? Amo ir ao shopping passear, andar à toa, tomar um sorvete. Mas quando eu estava depressiva, eu não queria sair de casa. Não queria. Eu queria ficar em casa, deitada, assistindo televisão, e era isso que eu queria fazer, né? Às vezes eu queria ficar deitado sem fazer nada, só deitado existindo mesmo, né? E aí é que é importante quando a gente faz terapia, porque a gente aprende que isso não é preguiça, não é falta de gratidão. É só o cérebro desligando o botão de recompensa. No primeiro episódio do podcast Trilhando a Estabilidade, eu e a Bárbara, a gente conversou sobre a anedonia que ela viveu por anos, né? Para assistir, basta pesquisar no Spotify ou no YouTube por Trilhando a Estabilidade. O nosso primeiro episódio. Foi muito legal, a gente contou sobre a nossa trajetória com o transtorno bipolar e um pouquinho antes dele, como que era a nossa vida, tá? Então, vocês vão entender um pouquinho como que funciona a anedonia nessa parte. E aí você vai no lugar que sempre amou, encontra pessoas queridas, faz atividade que sempre gostou, mas por dentro tá tudo cinza, né? Quem aqui já viveu isso, de olhar para algo que sempre amou e pensar, tanto faz? Já aconteceram com vocês, né?
Na minha depressão aconteceu muito isso. Eu não queria fazer nada, eu não queria fazer nada, né? É muito comum isso. Inclusive, é um dos sintomas que a gente tem que ter para poder estar em depressão, tá? Então, na minha fase depressiva, eu atendia, entregava técnica, mas dentro de casa não tinha gosto. Isso é anedonia. É a vida inteira em preto e branco, tá? Por isso que é tão difícil quando eu sei, porque eu já estive nesse lugar, né? Então, quando eu falo com o paciente assim, olha, vamos fazer 10 minutos de caminhada e ele está depressivo, eu sei o quanto que é difícil para ele fazer a caminhada, porque vai ter muita dificuldade ali nesse processo. Então, a gente vai trabalhar um passo a passo para poder conseguir fazer isso, para ele poder sair da inércia, para ele conseguir fazer os 10 minutinhos de caminhada. Então, é um processo bem difícil mesmo. E aqui, eu organizo a depressão em 3 eixos. O primeiro eixo é o afetivo, que é o quê? Né? Vazio, culpa, desmotivação, desesperança, baixa autoestima, apatia ou anedonia. Esses são os sintomas aí que a gente pode sentir no primeiro eixo da depressão. O outro é cognitivo, que é o pensamento lento, dificuldade de concentração, de si, do mundo e do futuro. Então, outro dia, né, o paciente queixou para mim, assim, da memória, né, que está muito ruim, ele está conversando comigo e não está lembrando das palavras que ele quer falar comigo, e ele ficou preocupado, ele falou, será que eu estou com demência? Será que está chegando, né? E eu falei, não, calma, é só um sintoma da depressão, isso acontece com você, não, né? Isso é comum de acontecer. Mas a gente vai tratar isso. Quanto antes a gente tratar o episódio depressivo, mais rápido vai melhorar. E aí tem algumas técnicas que eu ensino para ele colocar em prática na casa dele e foi melhorando. Então hoje já está um pouco melhor essa questão, né? Mas a gente fica preocupado, fica com medo. Será que eu estou ficando com demência, que eu estou esquecendo as coisas, eu não estou lembrando aqui, né? Essa visão negativa é tudo ruim, eu sou péssimo, eu sou um ser humano ruim, e o mundo é perigoso e não tem nada no futuro, eu não espero nada do futuro. Então a gente trabalha muito isso na terapia, tá? É muito, muito legal. E o último eixo é o eixo torna oscilando tanto para cima quanto para baixo. A energia lá embaixo, corpo pesado, lentificação motora, dores sem explicação clara. Então, tem paciente que chega falando assim, tá, e eu fiquei a semana toda com muita dor no corpo, o que, que pode ser isso? E a gente vai tentar descobrir o que, que é. É por conta do transtorno bipolar, né? Por conta do episódio depressivo que ela está. Às vezes fica muito tempo deitado, às vezes fica muito tempo sem se movimentar. Então o corpo ele perde a memória ali, né, do movimento. E aí quando vai andar, quando vai fazer algum trabalho, alguma coisa, o corpo dói, fica muito, muito difícil, tá? E aí eu coloco a Maria, né? Lembra da Maria? Né? Pois é. Se você não está entendendo, a Maria é um personagem que a gente está contando a história dela desde a aula 1. Então, quando acabar aqui, não vão assistir hoje, porque vai acabar tarde. Assistam amanhã a aula 1 e a aula 2 e reveja essa. Mas, né, ela tem fases que parece que agora vai. Ela começa academia, ela faz dieta, cuida da saúde, planeja viagem, mesmo sem ter dinheiro. Quem vê de fora fala, nossa, finalmente se organizou. Mas quem entende de humor vê um cérebro entrando na fase de ativação, que pode ser o caso aí da filha da Selma, né? Pode, nossa,
de humor, fala, opa, isso pode ser um sinal que pode estar entrando no episódio, tá? Quando a depressão chega, a Maria, ela não consegue sair do quarto. Ela perde emprego porque ela não dá conta nem de tomar banho e ir trabalhar. No eixo afetivo, ela afunda em um vazio, em vergonha, em culpa. A frase interna é: eu estrago tudo, eu sou um problema. No eixo cognitivo, o cérebro entra em areia movediça. Ela não consegue focar, não consegue tomar decisões, se perde em pensamentos de fracasso. No eixo físico, o corpo parece feito de chumbo, sono desregulado, cansaço o dia inteiro, como se cada movimento fosse subir uma ladeira íngreme. E a anedonia fecha o pacote, né? Tudo que ela mesma escolheu na fase boa perde o gosto, parece esforço vazio. Ela não consegue colocar em prática, né? E aí, quem se colocou, né? Mais cedo eu perguntei quem se identificava com o João, né? Tem alguém que se identifica com a Maria agora, depois que eu li isso tudo, né? Muito bem, né? Depressão não é só ficar triste. É um conjunto inteiro de afetivo, cognitivo e físico, descendo a ladeira ao mesmo tempo. É aquilo tudo junto e misturado, tá? E eu falei do DSM-5, né? E o que é o DSM-5? Então, é o manual diagnóstico que os psiquiatras e os psicólogos usam no mundo inteiro. Ele não substitui a sua história, nem a minha escuta, mas evita que a gente se baseie só em opinião. Então, o DSM é um livro, né? Eu tenho um aqui atrás, tá aqui no canto, deixa eu ver. Onde que tá o meu? Perdi, não sei. Eu acho que tá, não sei, tá perdido por aí. Acho que tá atrás de mim aqui. Mas é um livro azul, assim, grande, que a gente se baseia nele para poder investigar os sintomas dos pacientes. Então, vem lá, todo bonitinho, os sintomas que os pacientes têm que sentir, quantos sintomas, em quanto tempo que ele tem que sentir aquilo, né? A partir de qual idade, a partir de quando, qual época, quantos episódios tem que ter, quanto tempo tem que ficar com sintoma. Então, vem explicando tudo direitinho, tá? Então, a gente se baseia nesse manual. E o DSM-5-TR, ele diz que um episódio depressivo maior acontece quando, por pelo menos 2 semanas, quase todo dia, na maior parte do dia, a pessoa tem um conjunto de sintomas. Ele exige um número mínimo, pelo menos 5 sintomas, e um deles precisa ser obrigatoriamente humor deprimido ou perda do interesse do prazer, né? Anedonia. Tá? Então, entenderam aqui? Ai, tá, e hoje eu acordei tão desanimada, será que eu tô depressiva? Um dia não fecha critério, tá? Precisa ter 2 semanas. O que que eu faço no meu consultório? Vou dar uma dica para vocês aí que eu dou para os meus pacientes, dica valiosa. Percebeu que está depressivo na primeira semana, ficou 1 semana depressivo, eu já entro em contato com o médico e marco a consulta para a próxima semana. Porque se eu melhorar, que pode melhorar, eu cancelo a consulta. Mas se até semana que vem eu não melhorar, eu já fechei as 2 semanas e já estou no episódio depressivo. Aí o médico pode me tratar. Porque o médico não vai te tratar se você pegar dias de sintoma. Ele não vai tratar você, tá? Então, o acompanhamento da terapia é importante isso, porque enquanto você não vai no médico, é a psicóloga que vai identificar os sintomas com você e traçar técnicas e estratégias ali para te ajudar, tá? Então, vamos lá. E aí, vou trazer uma lista para vocês de sintomas. O primeiro é o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Então, assim, tá, e fiquei muito deprimida, né? Mas só por 1 hora. Não, o dia tem 24 horas, né? Então, você ficou 1 hora só deprimida, não é na maior parte do dia.
talvez não seja depressão, tá? Sensação de tristeza, vazio, aparência para baixo, notada por quem convive. Então, a pessoa fica tão para baixo que quando ela chega para você, você percebe que ela está para baixo, né? Ou perda acentuada do prazer, né? Ou interesse em quase todas as atividades, quase todos os dias. É aquela pessoa que não quer fazer nada. Você fala, vamos tomar um sorvete? Ah, não. Ah, vamos limpar a casa? Ah, não. Vamos assistir uma série? Ah, não quero, não. Então, é uma perda de interesse, aí você já desconfia. Sintomas físicos e de sono. Então, aqui tem alteração do peso ou do apetite, pode ganhar ou perder muito peso sem estar tentando, né? Igual eu, no episódio em 2022, eu perdi 4 quilos sem querer e não comia nada, né? Foi muito difícil esse episódio, foi muito difícil mesmo. Ou a pessoa come muito mais do que costuma comer, tá? E a alteração de sono, aqui é diferente da ativação. Na aula de ativação, a gente viu que a pessoa fica sem dormir. Aqui a gente tem insônia, que é o quê? Custar pegar no sono, ou acordar demais durante a noite, né? Acordar muito cedo e não voltar a dormir ou hipersonia, que é dormir demais e ainda assim acordar exausta. Então, tem gente que dorme 14 horas por dia, né? Isso é muito tempo. Tem gente que acorda 5, 6 vezes durante a noite, né? Aquele sono picadinho. Então, isso é insônia, tá? Então, pode ser tanto insônia quanto hipersonia. Agitação ou lentificação psicomotora. E aqui tem que ser observável, né? Aquela pessoa que fica inquieta, andando de um lado para o outro, fica visivelmente mais lenta para falar, para se mexer, para reagir. Né? Tem paciente que chega para mim que quando a gente vai fazer a anamnese, ele custa falar as coisas, a sessão não rende, a gente tem que fazer 2, 3 sessões de anamnese para conseguir coletar todos os dados, porque ele fala muito devagar, ele sabe? É muito lento, a gente percebe isso, e isso não é da pessoa, é um sintoma, tá? Às vezes ela tá com esse sintoma aí, com essa dificuldade. Fadiga ou perda da energia quase todos os dias, então a pessoa ela fica muito cansada, né? Fica muito exausta, com muita dificuldade para fazer as coisas, porque não tem força, não tem energia, então ela não consegue. Falar em fazer academia com ela, socorro, né? A caminhada tem que ser 5 minutos, porque senão ela não consegue. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, isso aqui bate muito no episódio depressivo, né? Porque a pessoa ela se sente culpada por estar daquele jeito, por não estar melhorando, por não estar indo trabalhar, por não estar às vezes, né, por não estar, por exemplo, com os filhos, cuidando dos filhos, brincando com os filhos, então ela se culpa muito, ela se acha inútil porque ela não consegue fazer as coisas. Então, esse é um sintoma que a gente trabalha muito, e esse sintoma específico é trabalhado na terapia, tá? Não tem remédio que resolva isso, a gente trabalha mesmo na terapia. Capacidade diminuída de pensar, de se concentrar ou de tomar decisões quase todos os dias. Então, a pessoa ela não consegue pensar. Você coloca para ela um exercício difícil ali, ela não consegue responder, né? Ler um livro, ela não consegue, né? Tomar decisões, tipo, vamos viajar, você escolhe o destino, não consegue decidir, tá? Então, é bem difícil. O manual ainda fala de pensamentos muito negativos sobre continuar vivendo, mas não é o foco dessa aula, então não vou entrar nesse ponto hoje, tá? Que é as ideações suicidas, os pensamentos suicidas, tá? Para fechar o episódio depressivo maior, né, o DSM-5-TR pede 5 ou mais desses sintomas, incluindo humor deprimido ou anedonia, com prejuízo real na sua vida diária. Quem for se reconhecendo em vários desses pontos, só coloca aqui que me vi aqui, né? Para eu ter uma noção de quantas pessoas estão nesse lugar hoje. Quantas pessoas é,
se identifica com esses sintomas que eu coloquei aqui hoje, né? Tem alguém com sintomas depressivos? Clarinha se identifica. É importante, né? Eu gosto de trazer essas aulas bem definidas, porque esses sintomas que eu falei, vocês podem anotar todos os sintomas. Eu vou enviar essas aulas todas no grupo. Não enviei nenhuma ainda, mas eu vou enviar todas. Para vocês levarem para o médico de vocês. Então, olha como que vai ficar bonito você chegar para o médico e falar assim: olha, doutor, eu estou com perda acentuada do prazer. Eu estou com alteração no peso para mais. Estou comendo, não estou com apetite, né? Estou com alteração no sono, estou com hipersonia, estou dormindo 14 horas. O médico vai olhar para você e falar assim: gente, essa menina estudou bem, ela está sabendo muito. Eu não posso fazer qualquer tratamento com ela, não, porque ela está entendendo demais, sabe? Então, eu acho muito legal isso. Por isso que eu trago bem mastigadinho para vocês pegarem isso e levarem para a vida de vocês. Isso aqui ajuda muito, tá? Então, uma pessoa com transtorno bipolar pode preencher todos esses critérios e ainda assim o quadro dela não ser unipolar, tá? A diferença é que em outros momentos da vida, ela tem episódio de ativação, como a hipomania ou a mania, tá? Como acontece com o João e com a Maria. Então, o que acontece é que se o médico não pesquisar sintomas de ativação na vida de vocês, como que ele vai saber se é uma depressão unipolar ou bipolar, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu passei por vários médicos e nenhum médico investigou episódio de mania, de hipomania na minha vida, no meu contexto, né? Só quando eu estava em mania, já no surto, é que o médico identificou o transtorno bipolar. Então, o que falta são profissionais que investigam, né? E isso é uma crítica que a gente faz, que são profissionais que investigam a depressão, não só como depressão, mas como depressão bipolar também, né? Porque pode existir. Sim, Selma. Isso acontece, né? Acredito que aconteceu com todo mundo que está nessa aula hoje, né? Eu fiquei tratando uns 6 anos como depressão e ansiedade, tomando remédios que não funcionavam, porque eu continuava irritada, continuava estressada, continuava gastando, e não resolvia nada, né? Mas eu achava também, por desconhecimento, é, eu achava que era normal, que era coisa minha, assim, né? Do meu jeito de ser. Então, é bem ruim isso, tá? Mas agora vocês estão aqui, vocês estão aprendendo e podem passar esse conhecimento também para outras pessoas. Isso que é importante. E aqui eu trouxe um checklist do João, né? Então, vamos ver aqui. Humor deprimido quase todos os dias, não consegue reagir, tinha anedonia, não traz interesse nem para os próximos filhos, nem o trabalho, que antes era parte da identidade dele, que ele é policial, então já começou a não fazer sentido. Sono alterado, né? O corpo estava travado, muita dificuldade até para sair da cama. Aí depois da virada, a insônia tomou conta. Mas tinha muita fadiga, energia zerada, incapacidade de retomar a rotina, culpa por não ser o pai que ele achava que deveria ser, por não sustentar, por não estar presente, dificuldade de concentração, lentidão para pensar em soluções práticas, vida empacada, né? Se eu uso a regra TSM, o João fecha episódio depressivo maior. Vocês percebem? Tudo que eu falei aqui, ele fecha para episódio depressivo maior. O que denuncia o transtorno bipolar é o que vem na sequência, né? Que é o quê? A missão divina de limpar a polícia, o gasto impulsivo, os 7 dias sem dormir. Por isso que a gente investiga o paciente quando ele chega na clínica como um todo, desde a infância. A gente investiga a vida do paciente desde a infância até a idade atual que ele está.
né? Pode demorar 3 sessões, mas a gente faz essa investigação para a gente entender como é que é o paciente, como é que foi a vida dele, a adolescência, a infância, o contexto de vida com a família, né? A gente investiga tudo. Então, por isso que é importante. Vamos ver a Maria, né? A Maria tem humor deprimido predominante, porque ela fica muito em depressão, uma sensação de ser um peso. Aquilo que ela mesmo construiu, que foi academia, rotina de cuidados, não traz mais nenhum prazer para ela. Sono desregulado, com fadiga o dia inteiro, alteração de apetite e de sono, sentimentos fortes de inutilidade, de fracasso, de ninguém consegue conviver com ela, a mãe dela, né, reclamando dela, já não estava conseguindo viver com ela. Dificuldade importante de se concentrar e de decisão a ponto de perder o emprego. De novo, a gente fecha os critérios aqui como episódio depressivo maior. O que aponta para o transtorno bipolar tipo 2 são as fases em que ela está acelerada, gastando com libido alta, mandando mensagem para os ex-namorados, sem chegar a um surto psicótico. Se eu não pergunto para ela como foi os relacionamentos, como que tá a libido, como é que é a libido ao longo da vida, se eu não pergunto se ela tem o hábito de gastar muito dinheiro, se ela gosta de comprar, o que que ela compra, né? Porque a gente tem que saber. Porque a pessoa fala, eu gosto de comprar, mas o que ela gosta de comprar, né? Às vezes ela gosta de comprar roupa para o filho dela, né? Mas seu filho precisa de roupa? Ah, meu filho precisa porque a cada 2 meses ele cresce e aí eu tenho que ficar comprando, mas aí eu compro a cada 2 meses. Faz sentido, né? Comprou roupinha pro neném lá que tá em fase de crescimento. Mas se ela fala assim, não, eu compro maquiagem, nossa, eu tenho 5 caixas de maquiagem, eu sou fissurada em maquiagens, eu gosto muito, mas você trabalha com maquiagem, você é maquiadora? Não, eu só compro mesmo porque eu gosto, que eu gosto de ter várias. Aí já chama sua atenção, entende? Então, é por isso que a gente investiga, que a gente pergunta. Agora vamos fazer um exercício mental. Escolhe 3 sintomas dessa lista que são teus velhos conhecidos quando você começa a cair. Se quiser dividir, pode colocar no chat as palavrinhas, né? Sono, energia, culpa, concentração, prazer, né? Que a gente vai, eu vou lendo aqui enquanto a gente entra no tema de estado misto, tá? Mas para se abrir aqui com vocês, né? Que a gente conversa. É, os sintomas depressivos que mais acontecia comigo é a hipersonia, né? O sono era muito a energia também, fico muito lenta, né? Quando entra o sono e a culpa, muito assim, de não conseguir fazer e de ficar conversando comigo mesma, de tentar falar, não, vamos, que hoje você vai conseguir, né? E é engraçado que eu ficava me sentindo tão culpada que em 2022 eu tive que cancelar minha agenda. E aí eu pedi à Bárbara para cancelar, por exemplo, hoje é segunda, eu pedi a ela para cancelar a terça. Ó, você vai cancelar a terça. Aí ela, por quê? Eu vou cancelar a semana toda. Aí eu falava assim, não, você vai cancelar a terça, porque na quarta eu posso estar boa, né? Amanhã eu posso melhorar. E eu acreditava que eu ia melhorar. E aí chegava terça-feira, eu estava mal do mesmo jeito. E aí até que ela chegou para mim na terça-feira e falou assim, não, eu vou cancelar da semana toda. Pode me dar o seu like, eu vou cancelar de todo mundo. E aí ela cancelou a minha agenda, mas eu acreditava que eu ia ficar bem. E aí no dia que eu acordava mal, vinha a culpa. Poxa vida, eu não tô bem, não melhorei. O que que eu vou fazer? O que que eu tenho que fazer? Né? E eu não melhorava, né? E o médico não tinha vaga. E eu tinha que esperar a vaga do médico. A gente esperou uns 4 dias a vaga do médico, tentando vaga rápido antes, e não tinha vaga. E aí a gente foi no médico e aí ele ajustou a medicação. Mas assim, é difícil, né? A culpa ela pega bastante mesmo. Agora vamos entrar aqui no campo do estado misto.
né? Até aqui eu falei da depressão, né? Seja unipolar ou bipolar, mas eu falei da depressão pura, dos sintomas puros. Agora eu quero falar do ponto em que a maioria dos meus pacientes mais fortes, quando a depressão vem, acompanha de motor interno ligado, o estado misto, tá? O estado misto é quando os sintomas de depressão e os sintomas de ativação aparecem juntos ou se alternam tão rápido que parece uma coisa só. Vocês vão entender o que, que é o estado misto. Então, o DSM tirou o diagnóstico antigo, né, de episódio misto, e passou a usar especificadores com características mistas. Então, antes existia um episódio misto, assim como o depressivo, mas agora a gente utiliza com características mistas. Então, se você receber um laudo, né, o psicólogo vai colocar lá transtorno bipolar tipo 1, é, com características mistas, em episódio depressivo com características mistas. E vai colocar o CID lá, que representa esse episódio, tá? Então, vamos lá. Na prática, fica assim. Se você está num episódio depressivo maior e, ao mesmo tempo, tem pelo menos 3 sintomas típicos de mania, o DSM chama isso de episódio depressivo com características mistas. Se você está em um episódio de mania, ou seja, tem lá 4 sintomas de mania, e ao mesmo tempo tem pelo menos 3 sintomas típicos de depressão, ele chama de mania ou hipomania com características mistas. Então, você pode ter tanto depressão mista, e o que, que acontece? É o que predomina mais que vai ser o episódio. Então, se eu estou com mais sintomas de mania, está predominando a mania, é mania mista. Se eu estou com mais sintomas depressivos, só 3 sintomas de hipomania, eu estou numa depressão mista, tá? Então, por isso que é importante a gente saber identificar qual episódio eu estou, para saber se eu estou no episódio misto ou não, tá? Então, então, eu tenho uns exemplos aqui de sintomas maníacos que podem aparecer infiltrados na depressão. Então, esses aqui são os sintomas que podem aparecer na depressão mista, tá? Humor anormalmente elevado, expansivo ou muito irritável, autoestima inflada ou sensação de grandeza, fala acelerada, pressão para falar, fuga de ideias ou sensação de pensamento muito rápido, aumento de energia, de atividade dirigida a objetos e envolvimento excessivo em atividades com alto potencial de consequência ruim. Gastar demais, sexo sem proteção, decisões impulsivas de grande impacto. Então, mas como isso acontece, Thay? Pois é. Então, eu tô lá deprimida, só deitada na cama, mas a minha cabeça não para de pensar, né? Pensamento muito rápido, pensando várias coisas. E eu começo a interromper as pessoas e falar o tempo todo, né? E fala, fala, fala. Ou eu começo a me achar a mais bonita, a melhor de todas, a mais importante, né? A enviada divina. Ou eu fico muito irritada, né? Muito irritada, muito estressada, agressiva, e com um humor mais elevado, mais eufórico, né? E isso acontece. Então, você fica depressivo, você tem os sintomas depressivos, mas você fica com esses sintomas da ativação, tá? Então, pode acontecer. Mas pode acontecer também de você tá na depressão e ter uma mania ali depressiva. Então, você pode ter humor deprimido, sentimento de vazio, perda do interesse do prazer, retardo psicomotor ou fadiga intensa, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva.
Então, você vai estar com sintomas de mania ou de hipomania, mais 3 desses sintomas ali. E pode acontecer ao mesmo tempo, pode acontecer em momentos diferentes do dia, né? Mas é um sintoma agonizante. É muito insuportável sentir isso ao mesmo tempo, tá? Então, basta apenas 3 sintomas do outro polo dentro do episódio para chamar isso de com características mistas. O material técnico de estado misto que eu uso descreve esses quadros como momentos de angústia máxima, humor ruim, energia alta ou inquieta, pensamento acelerado. E mostra que são muito frequentes, só que por um tempo ficaram sem nome ou foram confundidos com ansiedade generalizada, com personalidade explosiva. Era o que acontecia comigo, né? Eu tinha muito episódio misto e ficava extremamente irritada, e aí falavam que eu era impaciente, que eu era muito irritada, mas não conseguia, né? E às vezes que eu era ansiosa, não fechava o diagnóstico correto. E aí o João, ele entra num quadro misto. Por quê? Ele sai de meses de apagão depressivo para uma fase que o humor está irritado, negativo e hostil. A energia está 220, ele passa 7 dias sem dormir, o pensamento está acelerado, preso na ideia de missão divina. O comportamento é impulsivo, gasta todo o dinheiro da pensão em equipamento de missão, se colocando em risco. Se eu olho com a régua do DSM-5, TR, ele está em um episódio de ativação com vários sintomas depressivos infiltrados. Isso é quadro com características mistas no transtorno bipolar tipo 1. Não é só estar nervoso, é um cérebro sofrendo com potência de ação de mais e freio de menos. Por isso que é importante a gente saber identificar os sintomas. Porque quando a gente vai falar para a psicóloga lá na terapia, psicóloga, eu estou sentindo esse sintoma. Eu estou no episódio misto? Ela vai falar com você. Nossa, eu acho que tá mesmo. Olha, mas o que que você está sentindo? Você está sentindo isso? E esse outro? Né? Mais o quê? Ah, então você está no episódio misto. Tem quanto tempo que você está sentindo isso? Muito bom. Então vamos trabalhar. O episódio misto, ele vai se resolver com medicação, tá? Normalmente tira antidepressivos e coloca antimaníacos. E aí ajusta essa medicação e o paciente ele consegue melhorar, tá? E a Maria, em depressão com características mistas. No polo depressivo, ela estava com o humor para baixo, anedonia, perda do emprego, corpo pesado, mas ao mesmo tempo aparecem sintomas do outro lado: irritabilidade intensa com a mãe, resposta atravessada por qualquer detalhe, aumento do libido em certas fases. Ela volta a ligar para os ex-namorados que a machucaram, gastos impulsivos, do pouco dinheiro que tem guardado, mesmo sabendo que isso vai estourar na conta depois. Então, isso encaixa perfeitamente como um episódio depressivo maior, com características mistas, né? Depressão, mas pelo menos 3 sintomas típicos de hipomania e mania. Então, ela também se encaixa aí num episódio misto, tá? Agora, o que que os episódios não são, né? Quando você piora, você tende mais a travar, ficar lenta, sem conseguir se mexer, ou agitar, ficar inquieta, irritada, com a cabeça em 300 por hora. Escreve aí para mim se você trava ou se você agita quando você piora. O estado misto não é só nervosismo, não é um gênio forte isolado. É um cérebro sofrendo, com combinação específica de humor, energia, pensamento, bagunça de rotina, né? Percebe o tamanho do nó?
Depressão bipolar não é só queda. Estado misto não é só gênio forte. É o jeito como o humor, a energia, os pensamentos se misturam e se bagunçam tua rotina. Na aula 4, dia 5, às 19 horas, eu vou te mostrar como eu transformei esse entendimento todo numa rotina mínima que segura dia comum e dia ruim. Não percam. Dia 19, quinta-feira agora. Estou falando do meu produto secreto, ainda sem nome, que é um sistema de rotina mínima baseado em ativação comportamental, pequenos passos repetidos que tiram do zero sem depender da motivação. Ele entra exatamente naquele momento que você abre o olho, olha para o teto e pensa: hoje eu não dou conta nem do básico. Ele entra no ciclo cama, tela, sumir, que na hora parece descanso, mas depois vira culpa e auto-ataque. Ele entra quando você sente que a rotina desmontou, o humor foi junto e você está improvisando cada dia como se fosse o primeiro. Na aula 4, eu vou te mostrar como reconhecer os primeiros sinais de piora do sono, na irritação, no impulso, como montar um plano para o dia comum e para o dia ruim, e como parar de depender de vontade para começar o dia. Não é tratamento médico, não é milagre. É parte do comportamento, da rotina que ninguém ensinou para quem tem cérebro que oscila. Então, guarda assim. Aula 1 e 2, você vai ver no YouTube para entender toda a base. Aula 3, hoje você entendeu depressão, anedonia, critérios do DSM-5 e estados mistos dentro do transtorno bipolar. Na aula 4, no dia 5 às 19 horas, a peça que faltava para transformar tudo isso em estabilidade praticável, com rotina mínima, plano para um dia ruim e menos improviso, quando o humor começa a desandar. Quem já decidiu que vai estar na aula 4 comigo, escreve eu vou no chat. Eu quero saber quem está escolhendo assumir a própria estabilidade junto comigo. Então, não percam, na quinta-feira, às 19 horas, a última aula da jornada da estabilidade, a peça que falta hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida sobre? Muito bem, Felícia. Eu aguardo você. Eu aguardo vocês às 19 horas. Só aguardar no grupo. Um beijo, boa noite para todos.